Olá, escritoras e escritores, como vocês estão? Hoje eu vou falar sobre uma técnica que eu uso muito, que me ajuda muito quando eu estou precisando escrever um texto com maior naturalidade, que é a técnica da história oral. Se você não sabe o que é história oral e não sabe como que você pode utilizá-la para aprimorar a sua escrita, então vem comigo neste vídeo que eu vou trazer uma dica muito bacana para você soltar um pouco, destravar um pouco mais a escrita do seu livro de não ficção. Na verdade, todas as dicas que eu trago aqui é para escrita de não ficção, que são escritas de histórias reais, né? Porém, se você está escrevendo um livro de ficção, talvez pode ser útil para você também, tá? Se você não me conhece, eu sou Gabriela Gasparim, jornalista, escritora e fundadora da Vidaria Livros, que é uma editora de livros de não ficção. A gente publica, né, histórias reais e também damos consultorias e auxiliamos os autores aí na escrita dos seus livros, fazendo leituras, fazendo análises e publicação também. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, temos o Instagram Vidaria Livros e o nosso site vidarialivros.com.br. Bom, gente, também queria pedir, né, nesse momento aqui de propaganda, se você puder curtir o vídeo, comentar, ajuda muito o canal, né, ajuda com que outras pessoas também tenham acesso a esse vídeo, porque o YouTube, quanto mais pessoas interagem, né, com o vídeo, mais ele entende que esse vídeo é bom, tem um conteúdo de utilidade, né, para mais pessoas. Então, se você gostar do vídeo, se você puder colaborar, eu vou ficar muito agradecida, tá bom, gente? Então, vamos lá! O que é história oral, na verdade, né? História oral é a história falada, né? A história narrada verbalmente, essa que nós contamos para as pessoas diariamente. Nós contamos também por meio de aparatos digitais, né? Tecnológicos. Então, pode ser um vídeo, pode ser uma gravação e, na maioria das vezes, né, nas conversas que nós temos com as pessoas, né? Então, na verdade, o ser humano, né, assim, genuinamente, vamos dizer assim, é intrínseco ao ser humano, né, contar histórias, narrar, dizer, né, falar para as pessoas da sua vida. O tempo todo a gente está fazendo história oral, na verdade, se a gente for pensar assim, né? Desde os primórdios aí, quando, né, os nossos antepassados, sei lá, de quantos milhares de anos aí, sentavam ao redor da fogueira, né, e já tinha fala, desde quando a fala surgiu, digamos assim, né, existe a história oral. Bom, gente, e por que a gente pode, como que a gente pode utilizar a história oral na escrita, né? Ela é uma ferramenta muito importante que ajuda a destravar quando a gente está assim, sem conseguir contar uma história, quando a gente está com dificuldade de se expressar, de elaborar um parágrafo, ou até mesmo contar mesmo, fazer um texto, né, sobre uma história que nós vivemos, ou até mesmo quando a gente quer explicar alguma coisa que a gente aprendeu, mas a gente não consegue, né, descrever direito, a gente fica com a sensação de que as palavras não vêm. Então, nessa hora, uma dica muito bacana é você simplesmente gravar como se você estivesse contando para uma pessoa, né? Uma das técnicas de escrita de livros, né, inclusive, quando a gente está auxiliando alguém a escrever o seu livro, é fazer entrevistas com a pessoa para que a pessoa conte, fale verbalmente, né, a informação, e aí a gente grava, depois a gente transcreve essa informação. Hoje em dia, com a inteligência artificial, já tem bastante ferramentas, né, que transcrevem, né, a gravação, e a gente depois escreve em cima dessa transcrição, né? Então, ghostwriters fazem dessa forma, né? Então, várias pessoas que auxiliam outras a escreverem os seus textos também fazem dessa forma, né? E a gente pode fazer isso com o nosso próprio texto, né? Então, quando é que a gente pode utilizar essa técnica e como que a gente pode utilizar? Então, assim, quando a gente está falando da história oral, da história oral não, mas também de uma história real, né, de um livro de não ficção, as histórias que nós estamos contando são reais, aconteceram, né? Então, há algumas possibilidades. Ou nós estamos contando, como uma grande maioria, né, das pessoas que entram aqui no canal do YouTube da Vidaria é porque estão contando as suas próprias histórias, estão escrevendo aí suas autobiografias, ou estão escrevendo a biografia de uma outra pessoa. Aliás, se você não sabe a diferença entre autobiografia e biografia, eu já expliquei num vídeo aqui no canal, mas eu vou resumir rapidinho só para não atrapalhar. A autobiografia é quando a pessoa conta a própria história e biografia é quando a pessoa conta a história de uma outra, né? Então, a biografia, eu escrevo, por exemplo, a biografia de uma personalidade.
ou eu escrevo a minha própria história, a minha autobiografia. Então existe às vezes a expressão biografia, ela, né, comumente é utilizada quando a gente fala, eu vou escrever a minha biografia, né? O correto é a autobiografia, né? Biografia, quando a gente fala de escrita de não ficção, de jornalismo literário, quando a gente fala um texto biográfico, é um texto escrito por uma pessoa sobre a história de outra, né? E quando a gente fala um texto autobiográfico, então é a sua própria história, tá bom, gente? Então isso dentro do jornalismo literário, né? Os conceitos dentro dessa área que a gente trabalha aqui, né? Que é dentro da escrita de não ficção, tá bom? Então, voltando ao assunto, né? Então, quando a gente está escrevendo esses livros, esse gênero literário, esse tipo de texto, né? A gente está falando aí de fatos reais que realmente aconteceram ou conosco ou como biografado, que é essa pessoa que nós estamos escrevendo a história da vida dela, ou também nós podemos estar escrevendo um ensaio, né? Que é um texto de uma história que aconteceu conosco, com reflexões, né, e algumas citações e algumas contextualizações sobre aquele assunto, né? Então ele é uma história pessoal com uma certa um caráter assim de reflexão, um pouco filosófico, analítico, é um ensaio, né? E também quando a gente está fazendo, por exemplo, uma crônica, ou até mesmo livros teóricos e técnicos, né? Porque geralmente a gente está contando também, claro que o livro teórico e técnico ele tem conteúdo referenciado aí, né? Enfim, informações que são técnicas, né? Como o próprio nome diz, né? Então, né? Às vezes assim explicações passo a passo, né? Às vezes informações de pesquisas, mas também tem, né? A escrita contando, explicando, narrando esse conceito, esse conteúdo, muitas vezes até com exemplos reais que aconteceram, né? Então às vezes pode ser um livro técnico, digamos assim, sobre administração, né? Então aí você vai ter que contar como é que funciona a administração em um determinado departamento, você vai ter que narrar essa informação, vai ter que dar um exemplo de repente, né? Ou pode ser um livro técnico sobre alimentação, enfim, qualquer assunto aí, né? Tecnologia. A gente sempre vai estar narrando, contando, né, querendo ou não, uma história que é real, né, informações reais, né. E às vezes a gente se embanana, a gente se atrapalha, a gente acaba travando na hora de escrever determinado parágrafo, até mesmo como começar o texto, como prosseguir, né? E nessas horas, gente, quando a gente fica muito ali preso no texto, né, na escrita, e a gente trava, a gente não consegue explicar, às vezes a gente começa a querer deixar esse texto cada vez mais rebuscado, mais explicativo, e a gente percebe que aquilo tá chato, que não tá atrativo, que o texto tá de difícil compreensão, ou até mesmo que a gente não tá se fazendo entender. É porque a gente está muito preso à racionalidade ali naquele momento, né, que às vezes a gente se coloca na hora que a gente está na escrita, né? Porque a gente acaba utilizando uma linguagem que é diferente da linguagem falada, uma linguagem com palavras que às vezes são um pouco mais, menos, né, coloquiais, mais formais, né, uma escrita um pouco mais teórica, às vezes a gente utiliza e a gente não quer repetir palavras, a gente quer deixar os parágrafos curtos, a gente está se preocupado também, a gente se preocupa com a estética e a gente acaba tendo aí uma certa dificuldade de como que a gente explica a situação de uma maneira fácil ou de uma maneira atrativa, né? E nessas horas eu recorro muito a essa técnica, que é a técnica de parar tudo. Então, assim, vamos supor que eu já tentei, já tô lá faz 10 minutos, 20 minutos, não consigo sair de um parágrafo. Estou, assim, realmente tendo dificuldades nessa escrita. O que eu faço? Eu respiro, né? Às vezes levanto, bebo uma água, faço um alongamento, como alguma coisinha, enfim, faço alguma coisa para poder sair um pouco daquele, né? Tomo um chazinho, um cafezinho, sei lá, sair daquele momento ali que tá estressante, né? E aí eu volto, e aí eu pego e penso assim, bom, como é que eu contaria para uma pessoa numa conversa? Como é que eu falaria? Ou se eu tivesse, por exemplo, se é um livro técnico, como é que eu falaria isso numa palestra? Às vezes, somente pensar como a gente falaria já resolve. Que aí você escreve como se você estivesse falando sem se preocupar nesse primeiro momento com a parte técnica do texto. Com a estética, com a pontuação, simplesmente finge, né, se imagina como se você estivesse narrando para alguém essa história.
Como você começaria, por exemplo? Você ia explicar de repente uma coisa antes para a pessoa poder entender o que vem depois, né? Geralmente a gente faz isso na história falada normalmente, né? Vamos supor que você, por exemplo, vou supor que você saiu para fazer uma caminhada e você encontrou um gatinho perdido, né? Um gatinho ou um cachorrinho, sei lá, veio agora esse exemplo na minha cabeça. E aí, geralmente, como é que a gente faz? A gente conta, nossa, todos os dias eu passo por aquela mesma rua, né? Nunca vi nenhum bichinho ali, de repente um dia eu tava passando, né? Me chamou a atenção, né? Um ruído perto, né? No jardim ali da vizinha, sei lá, né? E aí eu passei e de repente eu ouvi de novo, quando eu fui ver era o miado de um gatinho que estava escondido ali na moita, né? Alguma coisa assim. Então perceba que para contar essa pequena história, né, eu precisei explicar que todo dia eu passo lá na rua, que eu nunca vejo nada, sei lá, né, um exemplo aqui que eu tô dando, né, hipotético. Mas às vezes na hora que a gente tá lá no texto, a gente não consegue, não vem a ideia da gente pegar e começar. Diariamente, acordo, todos os dias eu passo pela mesma calçada, né, e nunca me chamou a atenção, nunca tinha olhado pro jardim da vizinha, né, eu sempre passo apressada, né, até que um belo dia, né, um barulhinho, né, me chamou a atenção e aí eu fui lá ver o miado do gato, alguma coisa assim, né, tô dando esse exemplo. Então, às vezes a gente não consegue ter a ideia de como estruturar esse conto, mas quando a gente pensa como que a gente contaria para uma pessoa, que a gente sabe que a gente tem que explicar que a gente passa na rua todo dia, que a gente nunca ouviu nada e que naquele dia a gente ouviu, aí a gente lembra, poxa, então tá bom, então eu vou começar o meu texto falando assim. Vamos supor, né? Era a mesma rua de todos os dias, né? Eu passava todos os dias, só que naquela vez tinha algo diferente, um barulhinho que me chamou a atenção. Quando eu fui ver, era um gatinho. Então, assim, percebe? Vem a estrutura, isso que eu, né, criei aqui agora, conversando com vocês, né? Vem uma estrutura de como contar essa história, quando a gente vem para a história oral, né? Então, muitos cursos de escrita criativa trabalham com a história oral. Então, como que as pessoas fazem nesses cursos, né? Então, vamos supor, existem ali, às vezes até dividem as pessoas participantes em grupos, essas pessoas têm um tema em comum para contar uma história, às vezes já foi falado algum tema, alguma coisa assim, e a tarefa, né, é cada uma contar para outra a sua história, né? E aí depois que contou, você já vai ter percebido essas artimanhas, né? Essas técnicas, ou essas técnicas, ou essas formas de começar o texto, você vai ter a sua criatividade vai sendo aflorada conforme você fala essa história, e aí depois que você conta, vem a etapa de escrever o que você acabou de contar, já com essa história um pouco mais elaborada. Só que quando a gente está sozinho com nós mesmos, a gente não faz isso, a gente vai direto para a escrita. Então, uma das formas é você só imaginar como você contaria, e caso você não consiga, eu realmente recomendo que você grave essa história, você pegue seu celular, coloque o gravador e conte essa história como você contaria. Se for um livro técnico, finja que você está dando uma palestra para um grupo de pessoas, ou dando uma aula, ou fazendo um curso, né? E aí você está tendo que explicar para essas pessoas esse capítulo em específico, esse tema desse capítulo em específico que você está escrevendo, ou desse trecho específico que você está escrevendo, e como é que você contaria? Então finge que você está explicando para alguém no WhatsApp, numa conversa de WhatsApp, você está contando para alguém, você vai contar, nossa, você não acredita o que aconteceu, né? Se for uma história sua, ou nossa, aí se é uma história do seu passado, ou uma história do seu, enfim, o trecho que está emperrado ali no seu texto. Você grava e solta o verbo. Vai lá e finge, esquece do universo, finge que está contando para alguém mesmo. Aí faz com aquela empolgação, né? Tenta ser realmente como se tivesse alguém, porque geralmente quando a gente está contando para alguém, a gente quer que a pessoa fique prestando atenção, né, gente? E todo mundo, como eu já comecei o texto falando aqui, naturalmente nós somos narradores natos, né? É só pegar o exemplo do almoço de família, né? Que tem sempre alguém ali contando uma história, né? Ou né, um tio, o narrador de histórias, né, ou a prima, enfim, não sei, ou entre os amigos, na mesa do bar, né, quando alguém começa a contar uma história, repara, gente, começa a reparar como naturalmente qualquer pessoa tem o seu próprio estilo, e sempre a pessoa, quando ela tá contando naturalmente numa roda, ela vai criar artimanhas para prender a nossa atenção, né, sempre, naturalmente vem. E aí, na hora que a gente está escrevendo, a gente acha que a gente não sabe escrever, que a gente não tem o dom, que a gente não é bom na escrita, né? Que, na verdade, a gente está querendo dificultar demais uma coisa que é muito simples, que é uma simples narrativa.
né? E aí depois que você gravou, aí você faz o quê, né, nesse caso? Você pode simplesmente já ter se soltado e simplesmente agora abrir mão desse áudio e ir lá pro texto, né? Agora, tá bom, contei, eu tive várias ideias, já sei, né? Já me liberei, já veio a criatividade aqui, vou escrever assim. Ou se caso você mesmo assim ainda não tiver conseguido avançar, você pode pegar esse texto, transcrever, você pode tanto transcrever você mesmo, que dá mais trabalho, como você pode utilizar alguma ferramenta na internet de inteligência artificial para te ajudar, não vai ficar perfeito, né, mas vai ajudar. E aí você procura, né, na internet ali, ferramentas de transcrição, de áudios, né, vai ter várias opções, e aí você utiliza a que for mais conveniente para você. E aí, com esse texto transcrito, você pode utilizar alguns trechos, algumas partes da forma como você falou, e aí arrumar. Obviamente que você vai ter que arrumar, você vai ter que trocar algumas ordens na hora que você for editar isso, mas vai te ajudar muito, né? E você pode escrever um livro inteiro assim, né? Se você quiser um livro inteiro, você pode ir escrevendo, contando para você mesmo, capítulo por capítulo no gravador, depois transcrevendo e arrumando esses capítulos aí como se fosse um livro. Já teve essa ideia? Já pensou em fazer isso? É possível, gente. Então, olha, espero ter te ajudado com essa dica. Se você gostou, né, por favor, dá um like, comenta aqui se você já fez isso, se você fez e te ajudou, né? E segue o canal aí se você ainda não tiver, né, inscrito no canal. Eu vou ficar muito feliz, né, com a sua participação. Muito obrigada e até o próximo vídeo.